Olá! Nossa, depois de quase destruir aqui o computador. Gente, nós vamos começar o capítulo 24. Na verdade, nós já iniciamos em sala de aula. Então, algumas coisas nós vamos retomar e outras coisas serão novas. Este é um neurônio. Então, todo neurônio é formado por corpo celular, onde ele armazena um núcleo que tem o DNA desta célula, o que é lido, o que é produzido nesta célula, os dendritos que recebem os estímulos e passam para o axônio. Ou, às vezes, pode ser que o neurônio se ligue diretamente no que eu chamo de cone de implantação, que é bem no início desse axônio, para as informações serem passadas adiante. Como nós falamos, como são passadas as informações? A abertura de proteínas de sódio faz com que o sódio entre e encha esse axônio, que antes estava negativo, como toda carga de toda célula, com cargas positivas. Este é o impulso elétrico. Se não tivesse a bainha de mielina isolando esse axônio, esse impulso elétrico ia perder as cargas e a informação não chegava até o final. Então, a bainha de mielina é importante para fazer a condução saltatória, em que a carga positiva passa onde não tem mielina e não passa onde tem essa camada de gordura. Ela pode ser formada por células separadas, chamadas células de Schwann, ou pela membrana de uma célula só, que eu chamo de oligodendrócitos. Muito bem. Então, aqui nós temos uma sinapse, né? A sinapse é uma proximidade de neurônios, nunca existe um tocar no outro. Eu chamo de pré-sináptico aquele que vai passar a informação e pós-sináptico aquele que recebe. Só é feito entre um neurônio e outro? Não, às vezes pode ser uma célula-alvo aqui, como uma glândula, como um músculo, né? Então, ele é unidirecional, quer dizer que vai dos dendritos aos axônios. Nunca volta. E é tudo ou nada, ou acontece ou não acontece. Ou você abre proteínas de sódio num número suficiente para descarregar essa polarização de cargas, ou não. E aqui nós temos uma sinapse química. Qual que é a diferença? Eu estimulo a abertura de neurotransmissores, de vesículas que carregam neurotransmissores, entre eles a acetilcolina, no caso de fibras parasimpáticas, ou a noradrenalina, no caso de fibras simpáticas, que se ligam a receptores da célula pós-sináptica. Então, é uma sinapse mais lenta, porém mais específica. Aqui nós temos o sistema nervoso central, constituído de encéfalo, que em conjunto é o cérebro, o cerebelo. Nós temos também o tronco encefálico, ponte, bulbo, mesencéfalo, hipotálamo, hipófise e todos os outros componentes encefálicos, né? Então, o cerebelo é este aqui. Lembrando que existe os hemisférios direito e esquerdo do cérebro, separado pelo corpo caloso, mas antes nós dizíamos que este corpo caloso e esses hemisférios estavam relacionados à apropriação de conteúdo, né? Ou então a um modo mais emocional ou racional de ser. Hoje em dia a gente sabe que existem as inteligências múltiplas. Então, campos diferentes do nosso cérebro que são responsáveis pela apropriação de habilidades, dependendo do estímulo também que são feitas nessas regiões. Então, aqui tem a memória, aprendizado, mas principalmente a interpretação de estímulos que são direcionados do sistema nervoso periférico até o sistema nervoso central pela medula espinhal. Bulbo com funções, controle de funções involuntárias, cerebelo também com o equilíbrio e a postura, né? Hipófise a gente vai falar mais à frente, mas está muito relacionado ao sistema endócrino, tálamo e hipotálamo fazendo essa conexão e assim por diante. A substância branca no cérebro, ela é invertida da medula, como vocês podem ver aqui. E a substância branca, ela contém muito axônio. A anatomia está totalmente relacionada a isso, né? Então, para a passagem de informações do cérebro para a medula, a substância branca tem que ser interna. E da medula para o sistema nervoso periférico, a substância branca tem que ser externa. Os nervos são formados pela mesma composição, são axônios, lá no sistema nervoso periférico. E a substância cinzenta é formada pelos corpos celulares, o mesmo que compõe os gânglios lá no sistema nervoso periférico.
Tanto o encéfalo quanto a medula é protegida por membranas, que eu chamo de aracnoide, ou arachnamacter, piamacter e duramacter. E entre essas intermediárias aqui mais internas, nós temos o líquido cefalorraquidiano ou cérebro espinal, que protege contra choques mecânicos, né? E, claro, além do crânio e a coluna vertebral. Aqui nós temos um ato reflexo. Então, como que é a condução de impulso nervoso comum? Um neurônio aferente, ou sensor, lá no sistema nervoso periférico, é estimulado, passa essa informação até o sistema nervoso central, que interpreta e devolve essa informação ao sistema nervoso periférico por um neurônio motor. No ato reflexo, isso não muda. A diferença é que eu não vou até o encéfalo. Para minha resposta ser mais rápida, eu vou até a medula, na substância cinzenta, óbvio, porque tem que começar nos dendritos. Eu tenho um interneurônio ou neurônio associativo que devolve essa resposta de retirada rápida para um neurônio motor. Então, essa é a diferença de um ato reflexo. Aqui o sistema nervoso periférico, formado por gânglios e nervos, e os receptores que existem na pele, principalmente termorreceptores, alguns mecanorreceptores, né? Lembrando que os termorreceptores são estimulados pela presença ou ausência de calor, como na fossa telorial em répteis. Aqui nós temos os quimiorreceptores do paladar, que identificam diferentes sabores, e do olfato, que identificam muitos cheiros diferentes. Nós temos aí pelo menos 400 mil tipos diferentes de cheiros identificados. Então, são células sensíveis à química. Células sensíveis à luz, chamados fotorreceptores na retina, que são os cones e bastonetes, com suas formas diferentes. Um sensível à luminosidade e outro aos espectros diferentes de comprimento de onda, então refletem cores diferentes. E no caso da orelha, os barorreceptores e também mecanorreceptores novamente. Porque na orelha aqui externa, nós temos a passagem de ondas sonoras até a orelha média, que vibra o tímpano e os ossículos, até a orelha interna, que movimenta o líquido que está dentro da cóclea. São células ciliadas que vão encaminhar o impulso elétrico para o nervo auditivo, ok? Então, por enquanto, nós temos aí o sistema nervoso e seus órgãos sensoriais.